Fala aí pessoal, meus amigos, no vídeo de hoje para quem é membro do canal, porque se você não é membro do canal, vídeo de ontem. Sim, os membros do canal passam a ter acesso aos vídeos que são postados regularmente aqui no nosso canal 24 horas antes do público em geral. E eu estou deixando aqui embaixo também o link informando como você faz para tornar-se membro do canal e, além desse benefício, ter acesso a vídeos inéditos que são postados aqui diariamente. No vídeo de hoje, veremos o serviço que foi executado no baixo Dolphin, acredito que seja da década de 80 ou final da década de 70. Esse é um baixo do meu cliente e amigo Paz Leme, que também é membro aqui do canal. Nesse serviço, a gente vai fazer uma customização e modernização desse baixo. Aperta o cinto, prepara a pipoca, o vídeo vai ser longo e tem muita coisa pra gente fazer, muita encrenca pra gente resolver aí nessa criança. Acompanha aí comigo. Começaremos por onde? Pelo começo, obviamente. Vamos começar retirando a corda, dando uma boa desmontada e aí, meus amigos, começam a aparecer as primeiras surpresas. Olha que legal! Olha que saída interessante que tiveram aí para tentar ajustar o tensor desse baixo. Nesse momento aí já a minha calvície aumentou cerca de 10%, mas vamos que vamos, caiu na bancada, tem que ser resolvido. A ideia inicial desse projeto é fazer uma troca de traste. A princípio, instalaríamos traste inox, fazer a retirada de toda a pintura do braço do instrumento, trocar o tensor e fazer a aplicação de verniz. Será que isso deu certo? Acompanhem comigo. Como vocês podem perceber, esse instrumento ele possui o tensor instalado por trás, tal qual os instrumentos vintage, que a gente encontra por aí como vintage. E aí, meus amigos, começam os BOs. Além do tensor desse instrumento ser uma barra de aço muito grossa, muito espessa, ela estava colada com cola epóxi dentro do braço do instrumento. E a longarina, esse acabamento por trás do braço, também estava muito bem colado com cola epóxi. Tentei de todas as formas, mas não foi possível descolá-la. Então, sendo assim, vamos passar a tupia e desbastar até desintegrá-la. Como nem tudo nessa vida são flores, tive alguns problemas até mesmo com a tupia. Eu utilizei uma fresa usada, uma fresa já que não tinha tanto valor assim, até porque corria o risco, por mais que eu tivesse cuidado, de que a ponta da fresa fizesse contato com a barra do tensor, com o tensor propriamente dito. E isso em algum momento aconteceu. Terminou de danificar a minha fresa, mas tudo foi feito tomando o maior cuidado possível e tudo caminhou bem, apesar dos pesares. E aí, como vocês podem ver, a buraqueira por trás do braço do instrumento não ficou nada pequeno, mas relaxa que a gente vai contornar isso aí. Como eu falei, nem tudo são flores. Mais uma etapa do serviço concluída, mais um passo que a gente consegue avançar e eu vou fazer um breve resumo do que rolou por aqui até esse momento do vídeo. Isso aqui era um antigo tensor que estava dentro do instrumento. Como vocês podem observar, eu só consegui tirá-lo dessa forma. Eu tive que forçar muito para tirar, tomando cuidado para não danificar o braço. Como vocês podem observar aqui, ele, além de ser encaixado dentro do corpo do instrumento, ele foi colado com uma cola epóxi, tá vendo? Uma cola muito rígida, muito dura. Aqui era o seguinte, imagina que essa haste de ferro ela estivesse reta, ela tinha esse biquinho aqui. Esse biquinho ele encaixava dentro de uma cavidade que tinha aqui no finalzinho do headstock por trás. E por aqui é onde tinha a porca com a arruela para poder dar o ajuste no tensor. Tá? Tudo bem até aí, né? Se a vida fosse tão fácil assim. Esses instrumentos, acredito eu, na época em que eram fabricados, eles não eram fabricados como hoje, por exemplo, através de CNC, de máquinas automatizadas, onde você tem uma precisão muito maior. Um exemplo que a gente pode observar aqui,
Observem o headstock desse instrumento, se a gente olhar nesse sentido, ele não é completamente reto, ele tem uma leve inclinação para o lado, aqui, no meu caso aqui para a esquerda. Pouca coisa, pouquíssima coisa, e a gente consegue conferir isso melhor traçando uma reta daqui até aqui embaixo. A gente percebe que essa reta ela não é perfeita, tá? Então tem algumas imperfeições que acabam impactando aí no resultado final do nosso trabalho. E aí preparem-se para a imagem que eu vou mostrar aqui atrás para vocês. Respira fundo, vamos lá, 1, 2, 3 e... É assim que se encontra o braço desse instrumento. O que aconteceu aqui? A ideia inicial, na verdade a ideia desse instrumento é a gente retirar toda essa tinta preta, depois de pronto, fazer um lixamento geral, aplicar um verniz PU automotivo, alto brilho. Então ele vai ficar na tonalidade na cor da madeira. Eu não retirei a tinta preta ainda, eu vou deixar para fazer isso por último, até porque tem um longo processo até eu finalizar esse serviço, eu vou trabalhar com cola, então essa tinta ela vai servir, ela está servindo para mim por enquanto como uma proteção. Ao invés de eu colar um monte de fita crepe no braço lixado, eu estou deixando a tinta preta, depois que eu fizer todo o serviço sujo, eu faço o lixamento geral e parto para a parte de acabamento, no caso com o verniz. Tá? Então aqui, por que está com essa buraqueira imensa aqui atrás? Essa furação, bem lembrado, muita gente perguntou quando eu postei a foto no Instagram, o que aconteceu com a longarina, né? Aquela tampinha aqui, um pedacinho de madeira que vem aqui atrás para tampar. Eu não consegui retirá-lo descolando, porque todo ele foi trabalhado com cola epóxi. Então não adianta, aqueci, molhei, não descolava de jeito nenhum. Então eu tive que ir passando a tupia aos poucos para ir comendo essa madeira. Depois retirei o restante com o formão. Infelizmente, eu fui conferir na câmera, eu perdi o finalzinho dessas imagens, porque eu deixei a câmera ligada direto e esqueci de botar o carregador da máquina na tomada. Ela fica ligada direto ao carregador. E aí ela desligou e eu não percebi. Estava focado aqui no trabalho, mas nada que vai impactar no nosso vídeo. Fiz a retirada, consegui retirar o tensor, porém essa furação do tensor ela não está reta, exatamente reta, assim como o headstock, ela é inclinada, assim também como o violão do vídeo que eu postei aqui há alguns meses atrás, do violão de 12 cordas da Giannini. Se vocês derem uma olhadinha aqui no canal, vocês vão ter acesso a esse vídeo. O que acontecia? Esse tensor ele estava inclinado, eu até fiz uma marcação aqui para poder ter como referência, ele estava inclinado. E aí, uma série de erros, uma série de imperfeições aqui no projeto, eu achei por bem refazer quase tudo do zero. Então o que eu fiz aqui? Eu passei a tupia aqui por trás, a fim de ter uma canaleta perfeita, com a profundidade perfeita, uma profundidade reta. Tá? Aqui atrás, como vocês puderam ver também, tinha um buraco que foi feito para enfiar uma chave de boca para poder apertar o tensor. Buraco esse que não estava resolvendo em absolutamente nada. E eu tinha que resolver aquele problema também do buraco. Eu não vou entregar o instrumento para o cliente com aquele rombo feito aqui atrás. Então qual é a minha estratégia até o momento? Tudo está seguindo conforme eu fui me deparando com os problemas, traçando as estratégias e colocando em prática. Até o presente momento tudo está correndo bem. Eu criei esse gabarito aqui, como vocês podem ver, ele tem basicamente a mesma altura do braço, na espessura do braço. Ele tem exatamente os dois lados perfeitos em termos de altura. Então aqui eu consigo colar esse braço com a fita dupla face, de modo que ele fique firme. E aí eu trabalhei com a tupia aqui por cima, de modo que a altura da fresa da tupia ela vai ser sempre constante. Em qualquer lugar que eu passar, uma vez que eu regule a tupia, eu vou ter um ajuste, uma altura perfeita e constante. Tá? E aí eu fiz essa furação. Eu fui terminando de abrir essa furação perfeita também com a tupia, de modo que todos os cantos dela ficassem no esquadro de 90 graus. Trabalhei esse bloquinho, isso aqui é um pedaço de cedro, trabalhei esse bloco em cedro, isso aqui era de uma janela, já até comentei em alguns vídeos anteriores. Isso aqui era de uma janela que era daqui do prédio onde eu moro e foi substituída. Esse prédio tem aproximadamente entre 40 e 50 anos que foi feito, né, que foi construído, então eu acredito que por baixo, no mínimo, esse pedacinho de madeira ele tem 50 anos. Só aqui no prédio ele tem 50 anos. Então a madeira já está bem seca, bem estável, está bem bacana.
E aí, como vocês podem observar aqui, depois de algumas horas de trabalho, a gente consegue um encaixe perfeito, tá? A gente consegue um encaixe perfeito. Nesse primeiro momento eu vou fazer a colagem desse bloco de cedro, nesse pedaço aqui no braço do instrumento. Ele vai ser colado com cola epóxi. Depois eu vou dar o acabamento, retirar nesse sentido e nesse sentido, fazer com que ele faça parte do contexto geral do braço. E depois a gente vai pensar aqui como que a gente vai colocar esse tensor. Eu já tenho um plano mais ou menos desenhado na cabeça. Vai dar tudo certo, fiquem tranquilos que no final tudo vai correr bem, tudo vai dar certo. Tá bom? Então, sigam acompanhando o vídeo aí, vamos para uma próxima etapa. Aqui para mim ainda tem muito trabalho para fazer, para vocês aí é só continuar assistindo o vídeo, vocês vão ter acesso ao resultado final, cujo qual eu ainda não sei qual vai ser o resultado, mas a gente vai ter acesso a esse resultado. Continua acompanhando o vídeo aí e torce por mim. Sigamos em frente, meus amigos. Tensor instalado, eu estou optando por fazer a longarina traseira, esse acabamento traseiro com uma madeira chamada roxinho. O roxinho, para quem não sabe, é uma madeira tão dura quanto o esqueleto do Wolverine, algo parecido com adamante ou aço, ou seja lá o que for. É uma madeira muito, muito dura. Então eu optei por fazer esse acabamento sendo um pouquinho mais largo e um pouquinho mais espesso, para funcionar tanto como acabamento quanto como suporte para o tensor e também ter uma função estrutural, por se tratar de uma madeira muito dura. Ela também vai servir como estrutura no braço do instrumento. Não teve jeito, tive que fazer a colagem também com a cola epóxi para que a gente tivesse uma boa aderência e uma boa sustentação, até mesmo tendo em vista que, pelo menos eu espero, que não seja mais necessário trocar o tensor desse instrumento pelos próximos 253 anos. Aquela boa colagem, aquela boa prensa. Esperei cerca de 48 horas até a cola secar e curar. E agora vamos malhar braço. Entre planas, lixas e grosas, a gente vai dando forma à parte traseira do braço do instrumento. Com isso a gente retira o excesso do roxinho, parte da tinta e já vai dando aquele formato boleado na parte traseira do instrumento e acertando alguns detalhes. Curioso que a pintura desse braço, ela não é um PU como o corpo do instrumento, ela me parecia ser uma tinta, uma espécie de esmalte, o que de certa forma facilitou demais o meu trabalho porque eu não precisei usar nenhum tipo de removedor químico. Raspando e lixando eu consegui retirar até com uma certa facilidade. E aí lixa daqui, lixa dali, passo o aspirador, braço completamente limpo. O Paisley havia me pedido também para mudar o desenho do headstock, para dar uma encurtada nele, e ele me mandou uma espécie de rascunho para tentar reproduzir no headstock do instrumento. É fundamental que todo esse processo seja feito com acompanhamento do cliente, ainda que de forma virtual. Então eu fui fazendo o desenho e mandando fotos para ele até a gente chegar no resultado que o agradasse. Como vocês podem perceber, a primeira tentativa de desenho não agradou nem a mim. Não ousei nem mandar para o Paisley. Vamos que vamos, tira aquela foto marota. E a pergunta que não quer calar. Assim está bom?
Minutos depois, ele me deu o ok e a gente começou a fazer o corte. Normalmente, nesse tipo de situação, eu corto um pouquinho a mais e venho retirando na lixa. É muito mais fácil você retirar do que, principalmente no caso desse, ter que fazer um enxerto, ter que corrigir algo que não saiu legal. Essa ferramenta que vocês estão vendo nada mais é do que a tupia ligada, invertida, preso a um suporte. Talvez futuramente eu faça um vídeo falando só sobre essa ferramenta. Mais uma foto para o Pasleme e ele pediu para tirar mais um pedacinho do bico. E nesse momento eu estou usando esse gabaritozinho verde aí que está na minha mão direita. Esse é um gabarito importado, ele custou cerca de R$ 8.500 e se vocês se comportarem direitinho, quem sabe eu mostro para vocês um pouquinho melhor aí sobre esse gabarito verdinho. Lixa daqui, lixa dali, acerta. Eu confesso que olhando assim, esse biquinho um pouquinho menor deu todo um charme para o braço do instrumento. E aí tudo aprovado pelo cliente, tudo certinho. Hora de voltarmos para a bancada novamente e comer poeira. Lixa daqui, lixa dali. Agora a gente já vai lixando, buscando o acabamento. Trabalhando com lixas cada vez mais finas até o instrumento ficar 100%. E não se espantem com essa imagem, meus amigos. Eu estou aplicando um fundo PU com um pincel em abundância, justamente para que ele possa entranhar na madeira e fazer uma proteção antes de fazermos o acabamento. E é isso mesmo. Pode ser aplicado com a pistola, mas nesse caso aí, como já era tarde da noite, eu optei por fazer com o pincel. Isso não vai impactar em absolutamente nada no resultado final do serviço. Eu apliquei cerca de 4 demãos com o pincel, esperei secar 24 horas, fiz um bom lixamento para deixar nivelado e a madeira protegida, fiz o entrastamento do instrumento, no meio do processo mudamos de ideia e fizemos a instalação do traste Alpaca. Se você é membro do canal, eu postei um vídeo lá explicando o motivo pelo qual a gente optou por fazer essa instalação com Alpaca ao invés do inox, que seria o projeto inicial do instrumento. Braço quase pronto, é hora agora sim de fazermos a aplicação da seladora com a pistola. Por diversos motivos optamos também por dar o acabamento final do braço, ao invés de usarmos o verniz PU, finalizarmos apenas na seladora. Ele ficou com um acabamento bem acetinado, não ficou com excesso de brilho e também não ficou fosco. Enquanto o braço seca, vamos trabalhar no corpo. Dentre as modernizações que eu citei para vocês que faríamos, está incluso também a instalação de um pré. Sim, esse baixo ele vai deixar de ser um baixo passivo para se transformar em um baixo ativo e passivo. E para isso foi necessário abrir um pouquinho mais a profundidade da cavidade traseira, onde ficam os controles do instrumento. Nessa hora entra em ação a nossa tão famosa e amada tupia. Como vocês podem observar também, esse instrumento ele é feito de cedro, o corpo dele é em cedro. Devo confessar que o cheiro do cedro é uma maravilha, então a oficina ficou toda perfumada com o cheiro do cedro, o que foi bem interessante. Braço quase pronto, já parafusado ao local, é hora de fazermos a instalação dos monorreios. Sim, meus amigos, mudaremos também a ponte tradicional do instrumento para uma ponte monorreios, que são como se fossem mini pontes, ou seja, uma ponte para cada corda. Vocês vão entender ao longo do vídeo também. Nesse momento a gente usa uma ferramenta milenar chamada barbante de padaria, uma ferramenta caríssima importada que não é em todo local que vende. Depois de
quase tudo montado, eu percebi que havia necessidade também de aprofundarmos um pouco mais a cavidade do captador. Se vocês observarem no início do vídeo, os captadores eles ficavam praticamente todos para fora do corpo do instrumento. Então, com essas mudanças que foram feitas, foi necessário aprofundar cerca de 3 a 4 milímetros a cavidade de cada captador. Corpo do instrumento pronto. Vamos lá para a nossa politriz, que também foi fabricada por aqui. E tem vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu o vídeo sobre essa politriz, volta alguns vídeos para trás aí que tem um vídeo falando exclusivamente sobre ela. E ela segue funcionando a todo vapor. E olha que bacana, a pintura original do instrumento deve ter certamente aí mais de 30 anos. A gente conseguir um brilho igual a esse, apenas num polimento. Aquele tapa na blindagem, estamos seguindo aí para a reta final do nosso serviço. Todas as cavidades foram blindadas, tanto com a tinta condutiva quanto com a fita alumínio. Todos os pontos aterrados. E como vocês podem ver, no caso do monorreio, é feito um furo na diagonal para que o pedacinho de fio fique em contato com a base do monorreio, para quando você estiver em contato com a corda, você está fazendo o aterramento da mesma com o seu corpo. Hora de recolocar as tarraxas, confecção de nut, fizemos um nutzinho de osso. Mais um confere com essa ferramenta importada caríssima, chamada barbante de padaria. Tudo certinho, tudo em seu lugar. Vamos começar a remontar a elétrica. Inicialmente faríamos a instalação do battery box por trás do corpo do instrumento, furando o próprio corpo. Só que como eu percebi que havia um espaço muito grande, inútil, dentro do corpo do instrumento, ali na parte de trás, eu optei por fazer a instalação do battery box na própria tampa traseira do instrumento, o que deu muito certo, otimizou o serviço e fez com que a gente não precisasse abrir mais uma cavidade no corpo do instrumento. Pessoal, antes da gente fechar o vídeo, tem alguns detalhes aqui interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, até porque eu tenho certeza que alguém aí um pouco mais atento vai comentar a respeito de algumas coisas que a princípio parecem terem passado desapercebidos sobre os meus olhos, mas não. Deixa eu explicar para vocês aqui alguns detalhes. Detalhes até curiosos. Uma das grandes dificuldades de restaurar esses instrumentos antigos, pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Há tempos atrás, quando esses instrumentos eram fabricados, eu tenho a sensação de que madeira era algo que tinha em abundância, então você tem um instrumento bem grosso, bem pesado. Acredito que com a quantidade de cedro que a gente tem nesse instrumento aqui, hoje em dia, certamente aproveitariam esse cedro para fazer até talvez 2 instrumentos. Esse shape seria cortado ao meio, dividido em 2 partes, e você teria de repente uma madeira uma madeira menos nobre por baixo e esse top de cedro. No caso desse instrumento, ele é todo maciço em cedro. Só que alguns detalhes nas medidas desses instrumentos antigos, eu tenho a sensação de que passava desapercebido.
Para quem não percebeu, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Observem que a distância dos captadores em relação ao eixo da corda, os captadores eles estão deslocados mais para a linha esquerda. Observa a distância aqui, ó, dessa corda para esse parafuso e a distância aqui. Ó. Aqui a corda está mais perto. Parece que eu errei na medida. Dá a sensação de que eu errei na medida da ponte, né? Teoricamente a ponte deveria vir mais para cá, para a corda poder passar certinho no meio do captador. Só que se isso acontecesse, a corda passaria desalinhada com o braço. Ela passaria aqui, ó, para fora do braço. Ô Alexandre, então por que você não angulou o braço assim? Aí você conseguiria fazer com que a corda passasse dentro do captador e traria a ponte um pouco mais para cá. Vou mostrar outro detalhe para vocês aqui. Ó. Lembrando, pessoal, que aqui em momento algum eu estou criticando a marca, tá? Em momento algum. Eu estou mostrando detalhes desse instrumento, ok? Aqui a gente tem o braço certinho, ó, encostado na lateral da cavidade. Porém, do lado de cá, observem que ficou um vão. O que acontece aqui? O tróculo desse instrumento, a largura dele é pelo menos 3 milímetros mais larga do que o braço. Aqui ele encaixa justo, mas aqui ó, fica essa sobra. Pô, Alexandre, por que você não cortou? Eu poderia até ter cortado. Só que se eu simplesmente passasse a tupi aqui para alinhar, ia ficar estranho, porque aqui ficaria um degrau. Então eu precisaria trazer todo esse design, eu teria que cortar pelo menos, começando a partir daqui, para ele subir por igual e encaixar certinho aqui, junto com o finalzinho do braço. Só que isso implicaria nesse acabamento aqui, no acabamento da parte de trás, eu precisaria praticamente repitar o instrumento inteiro por causa desse pequeno beiço que ficou. Sem contar que a gente tem a parte de trás também, que tem o neck plate, que é aquela chapinha metálica, que ela termina rente com o corpo. Então eu precisaria levar essa chapinha toda para o lado esquerdo, tampar toda a furação do corpo, abrir furação nova, enfim. O problema seria muito maior, a gente acabaria causando um problema maior apenas em detrimento desse pequeno beicinho que ficou aqui. Sendo assim, eu optei por mantê-lo. Outro detalhe que vocês viram no vídeo, eu fiz um rebaixo. Eu precisei fazer um rebaixo para o braço entrar um pouco mais para dentro do corpo. Porque esse braço ele ficava muito para fora, ficava aqui quase 1 centímetro do braço aqui para fora do corpo. Com isso, os captadores ficavam muito para fora também e a ponte dele era uma ponte muito alta. Então as cordas ficavam absurdamente longe do corpo. Como a gente colocou esses monorreios, houve a necessidade. E eu aproveitei matando 2 coelhos numa cajadada só, né? Eu fiz um ajuste aqui no braço porque a base do tróculo, o braço ele não encaixava por igual, ele ficava em falso. Então se você apertasse 2 parafusos mais do que os outros 2, você tinha um braço que ele não ficava firme. Então eu fiz aqui com a tupia um rebaixo e deixei essa base aqui onde o braço encaixa completamente plano. Então a gente tem um encaixe perfeito do braço em relação ao corpo. Fiz o rebaixo dos captadores, com isso o captador ele fica mais para dentro do corpo e assim a gente consegue um ajuste bem bacana, ficou fácil de regular esse instrumento. Outro detalhe também, como a gente fez a instalação de um tensor de dupla ação, eu abri essa cavidade aqui, a pedido também do próprio cliente, mas eu já iria propor abrir essa cavidade quando ele me solicitou, então unimos o útil ao agradável. Por aqui a gente consegue ter acesso ao tensor de dupla ação sem precisar ficar tirando e colocando o braço toda vez que for necessário fazer qualquer ajuste no braço. Então é isso aí, meus amigos. Como vocês podem ver, assim ficou o resultado final. Instrumento pronto, terminado, elétrica toda refeita, battery box instalado na própria tampa traseira do instrumento. O bichão está pronto para mais alguns anos de vida. E assim ficou o nosso resultado final. Agradeço demais ao Paz Leme por ser cliente aqui da minha oficina, por ser membro do canal, por acompanhar meus trabalhos, e esse aí foi o 4º, 5º ou 6º, eu não lembro mais qual serviço que ele já me trouxe, e ainda tem outros por vir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo tenha sido útil, espero ter passado algo legal para vocês no vídeo.
Não é membro do canal? Já falei, tá dando mole. Torne-se membro e aproveite essa e outras vantagens que só os membros aqui do canal têm. Curtiu o vídeo? Clica aqui embaixo também, deixa aquele like maroto, deixa seu comentário, inscreva-se no canal. Se você não é inscrito, está dando mais mole ainda. Inscreva-se no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E eu sei, você está querendo ouvir o timbre dessa criança, né? Eu vou deixar então com vocês aí um pouquinho do dono do instrumento, o próprio Paz Leme, tirando um sonzinho nele aí para que vocês possam ter uma breve noção do quanto essa criança está falando. Meus amigos, até o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Fui! Sem tocar, né? Botar ele na luta.